Kurapika é provavelmente o personagem mais sombrio de Hunter x Hunter. Com um passado trágico e um futuro ainda mais obscuro, sua jornada de vingança tem guiado cada passo até o destino final que ele busca para seus inimigos, mesmo que ele também acabe nesse inferno. Mas como ele chegou nesse ponto? E principalmente, até onde ele está disposto a ir para conseguir a sua vingança? É exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Kurapika é apresentado na história como o típico personagem prodígio e solitário, e essas características formam um contraste ainda maior quando comparado aos outros protagonistas. O Gon, por exemplo, é mostrado como um garoto inocente e idealista. Já o Leório, ele finge que é um homem esperto e muito ativo, mas é tão ingênuo quanto o próprio Gon, e ambos têm como motivação salvar ou encontrar pessoas que eles amam. Mas Kurapika não. Ele tenta ao máximo esconder as suas motivações quando questionado, já demonstrando a sua tendência a se isolar dos outros. Tanto que ele quase é eliminado na primeira etapa do Exame Hunter justamente por essa resistência. E quando ele finalmente revela as suas motivações, fica muito claro que o que ele realmente deseja é vingança. Kurapika é o último sobrevivente do clã Kurta. 4 anos antes daquele Exame Hunter, todo seu clã havia sido exterminado por um grupo de assassinos conhecido como a Trupe Fantasma. E tudo isso aconteceu enquanto Kurapika não estava na vila, por isso ele sobreviveu. Ele buscava em uma cidade próxima ajuda médica para um amigo que estava doente. E foi nesse momento que o grupo invadiu a vila e exterminou completamente todos os membros. Tudo isso por desejarem para si os olhos característicos do clã Kurta, que se avermelhavam quando sentiam emoções muito fortes, muito parecido com o Sharingan dos Uchihas. Esses olhos eram muito valorizados no mercado negro. Colecionadores pagavam uma fortuna por eles. E foi justamente isso que motivou a Trupe Fantasma a assassinar cada homem, mulher e criança da vila. Ganância desenfreada foi a razão de Kurapika perder todos os amigos, irmãos e pais. Tudo e todos que ele conhecia foi destruído de repente, e ele, como o único sobrevivente, foi obrigado a enterrar cada um deles, todos sem olhos, brutalmente arrancados por dinheiro. E essa era a motivação de Kurapika, se tornar um Hunter para poder caçar e exterminar cada um dos 13 membros da Trupe Fantasma. Porém, a Trupe é um grupo de elite, composto de pessoas extremamente poderosas, em um nível totalmente diferente do Kurapika. E para combatê-los, ele precisará de muito mais poder do que possui atualmente. E é exatamente aí que o Kurapika decide se tornar o demônio dos olhos escarlates que precisava para concluir a sua vingança. Kurapika segue no seu objetivo de se tornar um caçador. Para ele, esse era apenas um título vazio, uma formalidade que precisaria cumprir para completar a sua vingança. Mas na verdade, essa seria a porta de entrada para que ele conseguisse o poder necessário para sua jornada. Durante a sua tentativa de entrar no submundo da cidade de York, Kurapika conhece Izunave, um Hunter mestre na utilização de Nen, a base de todos os poderes em Hunter x Hunter, um poder que Kurapika nem sabia que existia até aquele momento. Ao ser treinado e preparado, Kurapika pode escolher um objeto para conjurar a sua vontade, e ele rapidamente escolhe as correntes de Nen, algo que ele justifica por existirem pessoas que devem ser acorrentadas até o inferno pelos seus atos. Seu mestre prontamente responde que, na verdade, é ele quem parece estar acorrentado, e ele estava precisamente correto na sua análise. Kurapika estabeleceu seu objetivo como sua única motivação para viver, e ele sentia que não tinha nenhuma escolha quanto a isso, que precisaria desesperadamente concluir a sua missão, caso contrário nada restaria. Mas algo que ele aparentemente não havia pensado até aquele momento era justamente o oposto. O que sobraria depois que ele concluísse a sua missão? Pelo que ele viveria? Bom, para ele isso não importava, pelo menos não naquele momento. Kurapika encontrou um atalho para aumentar o seu poder o bastante para derrotar os seus inimigos. A utilização de uma restrição nas suas habilidades de Nen. Uma restrição permite que o poder de uma habilidade aumente proporcionalmente ao sacrifício escolhido. Ou, em outras palavras, quanto mais você sacrifica, mais você recebe. E para Kurapika, nada estava acima da sua vingança, nem mesmo sua própria vida. E por isso ele escolheu a maior restrição possível naquele momento. O seu poder somente seria utilizado contra os membros da Trupe Fantasma. Caso contrário, ele morreria. Kurapika estava literalmente se acorrentando à sua vingança. Esse poder foi o suficiente para que Kurapika enfrentasse e derrotasse o membro mais forte da Trupe Fantasma, o Vogin. Ele era uma besta, extremamente resistente e forte, alguém que se orgulhava da sua força e preferia lutar sozinho, o que fazia dele o oponente perfeito, ou melhor, a vítima perfeita. A batalha entre Kurapika e o Vogin é perfeitamente estruturada para ter o maior impacto possível. O Vogin é apresentado como um lutador excepcional, alguém que faz o que faz porque ama lutar, pouco se importando com os impactos disso. Ele era o perfeito oposto de Kurapika, tanto fisicamente quanto na sua personalidade e comportamento. Kurapika era alguém que lutava por um ideal,
sacrificando a si mesmo em prol dos seus objetivos. A sua batalha era um fardo que ele deveria carregar em honra a seu falecido clã. Já o Voguin tinha como seu ideal simplesmente ser o mais forte. Lutar era o seu objetivo, e sua aparência e comportamento era a perfeita expressão disso. Um homem gigantesco com o aspecto de uma fera selvagem capaz de enfrentar qualquer oponente. E para amplificar ainda mais o senso de perigo para Kurapika, o Voguin primeiro é desafiado por um grupo de usuários de Nen conhecidos como Bestas das Sombras. Eles eram os mais fortes guerreiros que a máfia possuía, cada um com uma habilidade de luta bastante incomum e extremamente versátil. E eles agiam com muita confiança, justamente por já saberem de suas capacidades. Mas, devido a isso, subestimaram o Voguin. Todos foram destroçados rapidamente por ele, o que mostrava a força absurda do inimigo. E até aquele momento da história, Kurapika não havia demonstrado grandes feitos de força, então não sabíamos se ele realmente era capaz de vencer aquela batalha. E isso tornava a luta ainda mais angustiante. Kurapika claramente não era tão forte quanto o Voguin, mas compensava isso com sua habilidade de Nen e sua tática de batalha precisamente desenvolvida para o seu alvo. Ele usa habilidades de um manipulador de correntes reais, ao mesmo tempo que resiste a um golpe direto no braço, algo que somente o fortificador poderia fazer. E essas são habilidades quase opostas na cadeia de poderes de Nen. Quanto mais distante do seu tipo natural de Nen, mais difícil fica de se utilizar uma habilidade. Então seria impossível para qualquer um usar com tanta proeficiência tanto a fortificação quanto a manipulação. O Voguin fica ainda mais confuso quando Kurapika revela o ter prendido com correntes de Nen, uma técnica de conjurador. Em seguida, Kurapika explica que ele é naturalmente um conjurador, mas quando seus olhos ficam vermelhos, ele se torna um especialista. Como um especialista, ele tem uma habilidade especial chamada Tempo do Imperador, em que ele consegue usar todos os tipos de Nen com 100% de eficiência. Porém, para cada segundo que ele usar essa habilidade, ele perde 1 hora de vida. O poder especial de Kurapika é a perfeita representação das suas ambições. Ele está disposto a sacrificar a própria vida em prol dos seus objetivos. E o que antes era figurativo, agora se torna literal. Ele trocou a própria vida por vingança. Ao confrontar o Voguin sobre as mortes que ele causou, ele demonstra não se importar com suas vítimas, ao mesmo tempo que demonstrava se importar muito com seus companheiros de bando. Mesmo sendo torturado, o Voguin não revelou nenhuma informação a respeito deles. A cada golpe, ele apenas dizia para Kurapika o matar. Toda essa situação deixa Kurapika extremamente irritado. Não só por não estar conseguindo nenhuma informação, mas também por estar enojado com o sangue em suas mãos e com o som de cada golpe. Ele não entendia como o Voguin e seu bando conseguiam fazer aquilo sem se importar nem um pouco. Para Kurapika, aquilo não fazia nenhum sentido. E por conta disso, ele decide utilizar a sua habilidade final. Ele prende o coração de Voguin com a corrente do julgamento e estabelece uma regra. Ele deveria responder às suas perguntas com a verdade e nada além da verdade. Caso contrário, ele morreria. Surpreendentemente, o Voguin apenas sorri e diz: "Morra, seu idiota", o que leva a corrente do julgamento a esmagar o seu coração, acabando com sua vida no mesmo instante. Era o fim de Voguin, a besta enjaulada. Kurapika sempre viu na independência a sua força. Para ele, ter amigos ou pessoas próximas era uma fraqueza, e por isso ele fazia questão de manter distância de tudo e todos. O único capaz de quebrar essa barreira foi Gon, consequentemente abrindo o caminho para Leório e Killua. E isso só foi possível pelo jeito extremamente único de Gon, uma pessoa ingênua que confiava muito facilmente em qualquer pessoa. Alguém alegre, espirituoso, confiável e simples. Exatamente o oposto de Kurapika. Enquanto Gon era uma pessoa com poucas camadas, que tinha motivações bem simples e fáceis de se entender, Kurapika era complexo, profundo, com motivações difíceis de se compreender. E é curioso como isso conversa diretamente com o tipo de Nen de cada um. E o Hisoka inclusive cita sobre isso, dizendo que a personalidade tem muito a ver com o tipo de Nen da pessoa. Que os fortificadores normalmente são pessoas simples e diretas, exatamente como Gon. Já os conjuradores eram extremamente sérios e pragmáticos, exatamente como Kurapika. E o paralelo entre eles vai muito além das suas personalidades e poderes. Gon, durante a sua luta contra Pitou no final do arco das Formigas Quimeras, faz um contrato de Nen, muito semelhante com o de Kurapika. Ambos tinham potencial para alcançar níveis de poder absurdos. Com o árduo treinamento e o devido tempo, os dois poderiam alcançar o seu ápice, mas isso não seria o bastante para eles. Eles optaram por atalhos de poder. Eles precisavam derrotar os seus inimigos agora e não no futuro. Gon e Kurapika agiam por vingança, um sentimento capaz de cegar qualquer um, e foi exatamente isso que aconteceu com ambos. A única diferença entre eles nesse sentido é o fim que levaram ao término da sua jornada. Gon a concluiu e percebeu que somente o vazio restava, ao passo que Kurapika foi impedido de executar a sua vingança totalmente, justo por Gon e Killua terem sido capturados. Nesse momento, mesmo tendo o líder do grupo sob o seu poder, Kurapika não poderia matá-lo, e essa era a prova de que
que, de certa forma, ele estava certo. Os seus amigos eram a sua fraqueza. Assim, ele escolheu poupar a vida do seu maior inimigo para preservar os amigos. Mas isso não é tudo. Logo após destruir o seu corpo, Gon estava à beira da morte. Nenhum médico foi capaz de fazer nada muito significativo por ele. E foi nesse momento que Killua arriscou a própria vida para salvar Gon, enfrentando a sua família de assassinos para trazer a Luca até ele, para que assim Gon pudesse ser salvo e sobrevivesse, provando que na verdade a sua amizade era a sua força e não a sua fraqueza. Mas isso não era tão claro para o Kurapika naquele momento. Ele estava confuso sobre a importância dos seus amigos para o seu objetivo, tanto que quando o Gon estava no hospital, todos foram até ele, menos o Kurapika. Ele insiste mais uma vez em se manter isolado, mas isso acontece de uma maneira totalmente consciente. Como uma pessoa bastante inteligente, com um autoconhecimento bastante elevado, Kurapika sabia que passar um tempo com seus amigos e dividir com eles momentos bons e ruins poderia dar um novo significado para sua vida, e isso provavelmente melhoraria muito o seu estado mental. A sua confusão era no sentido de não saber se isso valia a pena em troca da sua vingança. Ele não sabia se ele queria ter uma vida ou uma vingança, e para ele isso era uma coisa totalmente inevitável. Ele estava literalmente acorrentado à sua vingança, exatamente como seu mestre havia dito. Depois dos eventos do Arco das Formigas Quimera e da eleição dos Zodíacos, Kurapika está novamente no foco. Gon e Killua praticamente desapareceram da história, mas de um jeito bastante orgânico. Apesar de recuperado, Gon não tem mais suas habilidades de Nen, podendo ser até possível para ele reaprender tudo, como o Jing explica, mas no momento não é algo que ele consiga fazer imediatamente. Killua, por sua vez, escolhe ficar ao lado do amigo, afinal, toda a sua jornada foi sobre amizade. Já Leori e Kurapika, a segunda dupla de protagonistas, segue para o Continente Sombrio. Teoricamente, agora os dois terão o foco da história, e pela relação de brigas e amizade entre os dois, provavelmente vamos ver muito mais desenvolvimento do Kurapika. Ele está no fim da sua cruzada para recuperar os olhos do seu clã, mas ainda assim não se vingou de toda a trupe completamente. E como já deve ter ficado claro, o Kurapika está num caminho muito perigoso e autodestrutivo. Ele já cruzou há muito tempo a linha entre justiça e obsessão. A partir daqui ele está disposto a fazer qualquer coisa para se vingar, independentemente do dano ou do impacto que isso cause a si mesmo ou aos seus amigos. O fato de ter salvo o Gon e o Killua naquela ocasião só ensinou uma grande lição para Kurapika, que os amigos realmente são a sua fraqueza. Então se ele quiser concluir o seu plano, ele precisa se isolar o máximo que for possível. E é exatamente isso que ele vai fazer, se arrastar até o mais profundo inferno para alcançar os seus inimigos, mesmo que para isso ele acabe morrendo. Como o Togashi mesmo disse em resposta a uma pergunta sobre o futuro do Kurapika e da trupe fantasma, todos eles vão morrer. E isso é perfeitamente condizente com a jornada de vingança. Afinal, é como diz o ditado, antes de sair em busca de vingança, cave duas covas, uma para o seu inimigo e outra para si. Bom, espero que tenha gostado do conteúdo, e se gostou, dá uma olhada nesse vídeo sobre a transformação do Gon, que você provavelmente vai gostar também. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu!